O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, segunda-feira, dia 14, celebramos São Maximiliano Maria Kolbe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 17, versículos de 22 a 27, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas? De quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, que interessante este evangelho, né? Jesus está ali conversando com os discípulos já na Galileia, né? E entrando já em Cafarnaum, e começam então a falar sobre uma questão que, aliás, nós estamos aí vivendo muito no Brasil, que é a questão do aumento dos impostos, né? E imposto, eu sempre gosto de dizer que é interessante, né? É uma palavra bem assim, que expressa de fato aquilo que ela fala, né? A identidade dessa palavra. Imposto, uma coisa imposta, você não tem jeito nem de questionar, né? Está ali o imposto. E Jesus está falando, Pedro está falando sobre essa questão do imposto. Por que Jesus não paga o imposto? Se ele paga, se ele não paga, né? E Jesus, a partir desta indagação do imposto, se paga ou se não paga, ao templo, veja, o templo é questão religiosa e questão política junto, não é isto? E, então, a partir dessa indagação, Jesus toma esta realidade do imposto para poder falar de liberdade. Para falar de liberdade. E é exatamente esta realidade da liberdade é que compõe o reino de Deus. Nós temos que ser livres para podermos, então, viver o reino de Deus. Nós não podemos viver o reino de Deus, construir o reino de Deus em cima da garra das leis, das normas e das regras. Nós não vamos conseguir construir. Nós vamos acabar vivendo estruturas caducas, estruturas que não falam mais nada, estruturas de nossas casas, às vezes paroquiais, falando dos padres, das nossas próprias casas, nossas igrejas já ultrapassadas, como o próprio Papa Francisco, o documento de Aparecida, o documento Comunidade de Comunidades nos fala bastante, né, que é preciso uma renovação das nossas paróquias, renovação da nossa missão, né, sair daquelas realidades impostas, às vezes, pela própria hierarquia da igreja, que graças a Deus estamos aos poucos quebrando um pouco, né, para poder assim viver mais plenamente do reino de Deus. Então, por isso que Jesus toma a questão do imposto para dizer que os estranhos é que deveriam estar pagando os impostos, não os livres. Os livres são da própria terra. Então, se nós somos da própria terra, se nós somos do reino de Deus, se nós pertencemos ao reino de Deus, então isso significa que nós temos liberdade, nós precisamos ter liberdade e não estar sob o jugo da lei, como era daquela época. É importante a gente observar isso, gente. É importante porque hoje, infelizmente, a nossa igreja ainda, eu falo como sacerdote, eu falo como padre,
mas ainda a nossa igreja, graças a Deus, que com o Papa Francisco, como eu disse, já está mudando um pouco, mas ainda a nossa igreja, ainda ela tem muitos julgos, muitas leis, muitas normas, muitas regras que não permitem viver estas realidades de liberdade, de verdadeiros filhos e filhas que constroem o reino de Deus. A gente precisa sempre pensar nisso, sempre ser pessoas libertadoras, pessoas que fazem com que o reino de Deus possa acontecer cada vez mais plenamente. Pense em tudo isso, meu irmão, minha irmã. Faça com que sua vida seja livre diante de Deus. Não libertinagem, mas livre. Pessoas livres para poder viver plenamente o amor de Deus. Tenham todos um bom dia e que a Virgem, a Mãe de Aparecida, das redes ao coração dos humildes, vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.